Oi galera do YouTube! Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Livro Terapia. Hoje nós vamos fazer uma leitura deste livro aqui, ó. Frutos do Espírito versus Frutos da Carne. O autor é Jorge Linhares e a editora é Getsemane, ok? Então vamos à introdução do livro. Bora lá? Introdução. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Se quisermos seguir a Cristo, o Espírito Santo deve controlar a nossa vida. Vemos isso já no primeiro capítulo de Gênesis. Ali diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E com isso o Senhor pôde agir poderosamente e colocar tudo em ordem. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. E quem é o Espírito de Cristo? É o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. E como alguém vai viver sem a iluminação do Espírito Santo? Se o mundo jaz em trevas, se o maligno está aí agindo contra as pessoas, como viver sem o Espírito de Cristo? Como vimos, a ação do Espírito já se manifesta logo no início da Bíblia e continua. Depois vimos Noé, ele foi escolhido por Deus, porque o Espírito Santo agia na vida dele. Podemos citar Abraão, porque ele foi o pai da fé, porque ele era um homem que se interessava pelas coisas de Deus. E poderíamos fazer uma lista imensa aqui, só com os personagens bíblicos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já dava porções do seu Espírito aos profetas, aos homens de Deus, e ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É isso que lemos em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Quem tem o Espírito Santo de Deus é alguém separado para Deus. Podemos reconhecer a obra do Espírito na vida do salvo, através do seu testemunho e também por intermédio dos frutos que ele produz. Veremos a distinção entre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Veremos também neste livro a situação daqueles que não se enchem do Espírito e assim comprometem seu testemunho. Costumo chamá-los de frutas e legumes, pois acabam se assemelhando a algum tipo de alimento por causa de suas atitudes. Mas o que quero enfatizar nessa mensagem é a importância de produzirmos os frutos do Espírito. Para tanto, vamos conhecer um pouco mais do Espírito Santo e dos seus genuínos frutos. Primeiro, a ação permanente do Espírito.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16, 17. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo.